resoluções de questões de concurso, né? A 50ª questão do IBGE 2008, 50ª questão de raciocínio lógico. Interessante, dessa vez nós estamos fazendo muitas questões de raciocínio lógico quantitativo, estaremos vendo agora uma questão de raciocínio lógico analítico, né? Nós vamos analisar, né, cada um desses itens para descobrir onde é que está, né, a resposta correta, o item correto. Vamos lá então? Vamos ler? Diz assim a questão. Aos domingos, Paulo joga futebol ou pratica natação. Então, nessa afirmativa, a gente já tem a seguinte noção, né? O Paulo tem duas opções no domingo. Ou ele joga futebol ou ele pratica natação. Ou faz uma ou faz outra. Quer dizer, não há a opção dele não fazer nada no domingo. Ou ele joga futebol ou ele pratica natação. Tá certo? Sempre que joga futebol, ele dorme mais cedo. Toda vez que pratica natação, ele vai ao cinema. Marque a afirmativa correta. Bom, antes de ler os itens aqui, né, cada um dos 5 itens, eu gostaria de analisar um detalhe, algumas frases, algumas afirmativas, que a gente vai compreender uma situação que rola aqui. Quer ver só? Sempre que joga futebol. Bom, sempre que joga futebol, ele dorme mais cedo. É bem claro, é bom deixar claro o seguinte: sempre que ele joga futebol, ele dorme mais cedo. Isso é claro. Jogou futebol, ele dorme mais cedo. E se eu falar assim, ó, quando ele dorme mais cedo é porque ele jogou futebol? Não é necessariamente verdade. O que é verdade é que quando ele joga futebol, ele dorme mais cedo. Perfeito? Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor essa coisa. Se eu disser assim, ó, todo jovem de 20 anos, né, é maior de 18 anos. Todo maior de 18 anos tem 20 anos? Não. Eu falo assim, ó, todo flamenguista adora maçã. Ao contrário, quem adora maçã é flamenguista? Não. Eu sei que todo flamenguista adora maçã. Mas se eu disser que alguém adora, quer dizer, o cara pode adorar maçã e ser vascaíno, tricolor, pode ser corintiano, palmeirense, né? Pode ser colorado, pode ser gremista. Bom, não importa aí o time, certo? Essa ordem, então aqui o que eu falo. Sempre que ele joga futebol, ele dorme mais cedo. Agora não quer dizer que quando ele durma mais cedo é porque ele jogou futebol, não. Ninguém está falando isso. Eu estou dizendo que ele joga futebol, ele dorme mais cedo. Vamos ver a segunda afirmativa. Toda vez que pratica natação, ele vai ao cinema. Bom, quer dizer o seguinte: sempre que ele pratica natação, ele vai ao cinema. Ao contrário, quando ele vai ao cinema é porque ele praticou natação? Não, ninguém está falando isso. Eu estou dizendo o seguinte: quando ele pratica natação, ele vai ao cinema. Quando ele vai ao cinema, ele pratica natação? Não, eu não estou afirmando isso. Perfeito? Ele pratica natação, ele vai ao cinema. Agora, ele pode ir ao cinema numa outra situação. Ele pode ir ao cinema até mesmo jogando futebol. Ele vai ao futebol, vai ao cinema e dorme mais cedo. Perfeito? Então uma não complementa, uma não elimina a outra. Nem eu posso dizer que se ele foi ao cinema é porque obrigatoriamente ele jogou natação. Não, ao contrário, sim. Ele pratica natação, obrigatoriamente ele vai ao cinema. Mas nem sempre quando ele vai ao cinema ele praticou natação. Tá claro então? Vamos começar a analisar. Ó. Se no último domingo ele foi ao cinema, olha só, ele foi ao cinema, então ele praticou natação. Gente, eu posso dizer que é verdade? O fato dele ter ido ao cinema não quer dizer que ele tenha praticado natação. Pode até ter acontecido, mas eu não posso dizer o seguinte: isso é certo. Não, isso pode não ser certo. Tá certo? Então a letra A está errada, não está correta. Ao contrário, seria verdade, né? Quando eu falo que ele praticou natação, ele vai ao cinema, sim. Mas o fato dele ter ido ao cinema não me garante que ele tenha praticado natação. O item A está incorreto. Vamos ver o item B? Se no último domingo ele dormiu mais cedo, então ele jogou futebol. É a mesma relação da de cima. O fato dele ter dormido mais cedo não me garante que ele tenha jogado futebol. O que me garante é o seguinte: sempre que ele joga futebol, ele dorme mais cedo. Mas nem sempre, quando ele dorme mais cedo, ele joga futebol. O item B também está errada. Outra afirmativa errada, tá bom? Vamos ver o item C. Olha só. Se ele não jogou futebol, e aí tem um detalhe: se ele não jogou futebol, o problema é deixar claro que ele ou joga futebol ou joga natação. Então eu estou vendo o seguinte: se ele não jogou futebol, ele praticou natação, então ele foi ao cinema.
Com certeza. Aí está certo. Se ele não jogou futebol, ele praticou da natação e sempre que ele pratica natação, ele foi ao cinema. Está aqui, ó, pratica natação, vai ao cinema. O item C está correto. Até agora é a nossa afirmativa correta. Item C está correto. Vamos ver as outras duas, ver se elas estão erradas mesmo. Olha só. Se no último domingo ele dormiu mais cedo. Bom, ele dormiu mais cedo, então ele não praticou natação. Olha só o detalhe. Ele dormiu mais cedo. Bom, se ele dormiu mais cedo, né? Isso indica o seguinte: ele pode ter jogado futebol ou não. O fato dele dormir mais cedo não me garante que ele tenha jogado futebol. Eu sei que quando ele joga futebol, ele dorme mais cedo. Ao contrário, não. Então, como ele fala que se no último domingo ele dormiu mais tarde, então ele não praticou natação. Se ele dormiu mais tarde, né? Se ele dormiu mais tarde, então ele não praticou natação. Se ele não praticou natação, ele praticou futebol. E aí ele teria dormido mais cedo, né? Seria acessível. Então o item D também está errado. Vamos ver a letra E. Se ele não jogou futebol, se ele não jogou futebol, ele praticou natação. Ele dormiu mais tarde. Não. Se ele não jogou futebol, ele praticou o quê? Praticou natação. Ele dormiu mais tarde. Não tem nada a ver, ninguém fala isso. Quer dizer, se ele não jogou futebol, ele praticou natação, e eu não sei se ele dormiu mais tarde ou mais cedo. Eu sei que ele vai ao cinema quando pratica natação, mas que ele dormiu mais tarde ou mais cedo não tem nada a ver. Perfeito? Então, realmente percebo que nessa questão o item correto é a letra C. Se ele não jogou futebol no último domingo, então ele foi ao cinema. Se ele não jogou futebol, gente, a opção que eu tenho é que ele praticou natação, e sempre que ele pratica natação, ele vai ao cinema. Não quer dizer que ele vai ao cinema só quando pratica natação, não, gente. Essa relação eu quero entender. Vou voltar a falar porque não é tão imediato a gente ter, né? Até que a gente pegar o gancho, né? A experiência disso é difícil. Eu falei ainda há pouco um exemplo que eu acho que cai muito bem. Todo flamenguista gosta de maçã. Mas nem todo mundo que gosta de maçã é flamenguista. Essa é a inversão. Quer ver uma coisa interessante? Eu vou dizer assim, quer ver, ó? Todo paraense é brasileiro, mas nem todo brasileiro é paraense. Ou seja, a ida é correta, mas a volta nem sempre. É isso que eu falo aqui, ó. Se ele joga futebol, né, ele dorme mais cedo. Então, sempre que ele joga futebol, ele dorme mais cedo. Mas nem sempre, quando ele dorme mais cedo, ele jogou futebol. A volta nem sempre é verdadeira. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Por lá você vai encontrar a parte de aritmética e de álgebra do ensino fundamental completíssimo. Então você que é concursando, vale a pena.